a cultura em que a gente vive hoje, ela é muito diferente da cultura em que vivia o ser humano 100 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás. Imagina a cultura em que viviam os seres humanos de 200 mil anos atrás, que é o tempo que se estima mais ou menos que a nossa espécie, Homo sapiens, caminha sobre o planeta. 200 mil anos é muito tempo, muito tempo. Quando a gente olha para a nossa história, às vezes a gente tem o hábito de olhar ela naquilo que foi registrado, coisas de 3, 4, 5 mil anos atrás, que é muito pouco perto do que a gente imagina que é o tempo que a nossa espécie está aqui, 200 mil anos. A maior parte desse período em que a nossa espécie habitou o planeta, nesses 200 mil anos, nós evoluímos como? Como agricultores. Basicamente, a maior parte do tempo que o ser humano está na face da Terra, ele caçava, ele era coletor, ele plantava, e ele vivia começou a se organizar, a se estruturar socialmente em comunidades tribais. Cada uma com suas peculiaridades, e o globo inteiro começou a ser povoado por essas comunidades tribais. Dentro dessas comunidades, cada uma tinha a sua cultura, cada uma tinha as suas regras, cada uma tinha as suas medicinas, os seus ritos, os seus cantos, enfim, suas peculiaridades, tá legal? E se a nossa espécie sobreviveu 200 mil anos, chegamos até aqui, não foi porque o sexo masculino e o sexo feminino viviam em guerra. Muito pelo contrário. Nós só estamos aqui porque desde a aurora dos tempos, desde que a humanidade existe, homens e mulheres se deram muito bem. Sempre se deram muito bem. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente vive uma época em que vem à tona uma certa guerra dos sexos, uma espécie de revolução no sentido de que nos últimos séculos, e podemos dizer até nos últimos milênios, a mulher ela foi extremamente oprimida pelo sexo masculino. Ou seja, por características físicas, pelo porte físico do homem ser quase sempre maior e mais forte que o da mulher, pela força, o homem ele foi mais dominante. Então ele oprimiu a mulher por muito tempo dentro de um regime que hoje vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, que ficou conhecido como patriarcado, né? Os homens têm mais poder, os homens, até pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, eu não sei, vocês sabem quando que a mulher passou a ter direito a voto? Menos de 100 anos no Brasil. A mulher não tinha direito nem de votar. Então, assim, ainda vive-se numa sociedade que, por mais que a gente diga eu não sou machista, a nossa cultura está impregnada ainda de machismo. E não é só nos homens, é nas mulheres também. É muito comum. A gente recebe, né, das nossas mães, dos nossos pais, essa questão. No entanto, quando no xamanismo a gente trata de sagrado feminino e sagrado masculino, nós estamos falando de duas energias que, pasme, existem ambas, as duas energias existem tanto em homens como em mulheres. O que isso quer dizer? Todo homem tem a energia feminina dentro dele e toda mulher tem a energia masculina dentro dela. Na verdade, nós temos as duas. Falando um pouco em termos de neurociência, já se sabe há algumas décadas que o cérebro humano ele é dividido em dois hemisférios. O lado direito do cérebro, ele é responsável por um lado mais emocional, intuitivo, uma coisa mais subjetiva. O lado esquerdo, o hemisfério esquerdo do cérebro, é o nosso hemisfério mais racional. É mais 2 mais 2 igual a 4, aquela coisa mais racional. Lembra que eu falei para você que a maior parte do tempo a gente viveu num regime tribal? Como que funcionava dentro de um regime tribal? Isso por milênios. O homem ele tinha a função de sair para caçar e a mulher ficava na tribo cuidando das crianças. Preparando a comida, sei lá, cuidando da tribo. Então, o homem que saía para caçar, ele durante milênios, ele teve que desenvolver mais esse lado racional, de espreita da caça, de procura, de estratégia. A mulher, por outro lado, ficava na tribo com o coração na mão, esperando o homem voltar, se ia voltar, se não ia voltar, com uma série de outras questões.
quem cuidava mais das crianças? Até hoje é assim, né? A mãe, né, cuidava mais das crianças. Então o nosso hemisfério direito, ele também está vinculado a uma coisa chamada empatia. Por que eu estou contando tudo isso para você? Porque ao longo de milênios, isso fez com que mulheres, de um modo geral, desenvolvessem mais características como a intuição, a compaixão, né? Essa flexibilidade. O homem, menos. É claro que existem exceções, por favor. Eu estou falando de um modo bem geral, e eu espero não ser mal interpretado nas minhas palavras, mas de um modo geral, o homem ele é mais razão do que emoção. Isso não quer dizer que mulher não tenha razão. Isso foi muito... começou a ser estudado muito em 1920, a partir dos primeiros estudos, quando começaram a surgir os primeiros testes de QI. Vocês já ouviram falar de teste de QI? É um teste que mede o coeficiente de inteligência de uma pessoa. Então, a partir de um teste, você faz um teste, você determina lá o teu QI, isso mostra a tua capacidade de inteligência cognitiva. Só que, logo que surgiram os primeiros testes de QI, os caras começaram a perceber, alguns anos depois, que não necessariamente pessoas que tinham um bom desempenho, um QI elevado, alcançavam sucesso na vida. Às vezes, pessoas que tinham um QI um pouco menor se davam melhor na vida, eram mais felizes, conseguiam melhores empregos, tinham relacionamentos mais duráveis, enfim, eram mais felizes. E a partir desse momento começou-se a desconfiar que inteligência cognitiva, que é aquilo que o QI mede, não é o único tipo de inteligência que um ser humano tem. E que muito mais importante para o sucesso, bem-estar, felicidade na vida de um ser humano, é uma coisinha que passou a ser conhecida como inteligência emocional. O que seria a inteligência emocional? Vamos lá. A gente evoluiu de uma forma que todos nós, assim como qualquer animal, nós temos instintos. O que são instintos? É uma forma de inteligência muito rudimentar. O seu corpo, ele sabe que você precisa comer, que você precisa beber, que você precisa descansar, né? Você tem um instinto sexual, de reprodução, tudo que tem no bichinho tem no ser humano. Só que o ser humano tem umas coisinhas a mais, o cérebro dele desenvolveu mais, de forma que entre o impulso do instinto e a ação, a gente tem um tempo de raciocínio, a gente tem um tempo para frear a coisa. Só que nem sempre a gente usa esse tempo. Às vezes vem a emoção e a gente age com toda a força em cima da emoção. Na maioria das vezes a gente faz besteira quando age dessa forma. Principalmente quando estamos falando de uma emoção negativa, como por exemplo a raiva, né? Agir com raiva é uma coisa extremamente burra. Quando a gente age em cima da raiva, imagina uma situação aí da sua vida em que você sentiu muita raiva. Você pode ver, tudo que você fez naquela hora, você se arrependeu depois. E na hora que a gente está com raiva, a gente acha que não, que a coisa mais inteligente do mundo que a gente pode fazer é falar um monte de coisa, fazer ou até agredir a pessoa, porque eu não posso permitir que o outro fale isso. Você está com raiva. No dia seguinte você se arrepende. Até de coisas que você fala, porque palavra é assim, ela sai da tua boca, você pode ser rápido, você não consegue pegar de volta. Falou, tá falado. Você pode pedir desculpa, a pessoa pode te desculpar, mas você não consegue pegar a palavra de volta. Falou, tá falado. Então, o ser humano, à medida que ele desenvolve essas duas energias dentro de si, ele encontra o tal do equilíbrio, a inteligência emocional, a capacidade de frear os seus impulsos. Quem vai mais longe, quem tem mais sucesso? Pessoas que conseguem frear mais os seus impulsos primários, primitivos. De um modo geral, e eu tenho que citar até um homem que está na Bíblia, né? Paulo de Tarso, vocês já devem ter ouvido, né, falar de Paulo de Tarso. Eu gosto muito de Paulo, né? Paulo dizia que um homem que vive para comer, dormir e se reproduzir, né, ou seja, fazer sexo, que diferença tem ele de um suíno, ou seja, de um porco? Nenhuma, né? Então, se a gente tem um cérebro maior, se a gente tem aptidões maiores, capacidades maiores, inteligências maiores do que um porco, por que insistir em viver como um porco?